Pense comigo. E se você pudesse voltar no tempo? E se naquele momento de maior erro, de maior queda, houvesse um abraço esperando por você em vez de uma condenação? E se eu te dissesse que há uma verdade tão profunda, tão transformadora, que pode libertar o coração mais ferido e restaurar o que parecia impossível? Fique até o final, porque a última revelação que vamos compartilhar aqui hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a misericórdia de Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos do céu alcancem a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o portador e este é o canal O Cajado Divino. É uma alegria imensa ter você aqui conosco hoje, para uma reflexão que vai tocar profundamente o seu coração. Hoje vamos mergulhar na beleza do perdão de Deus, através de uma das mais emocionantes parábolas contadas por nosso Senhor Jesus, a parábola do filho pródigo. Antes de seguirmos, quero te convidar a se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir uma palavra de consolo e esperança. Muitas revelações impactantes serão feitas neste vídeo e garanto, algumas delas talvez você nunca tenha ouvido antes, mas ao final farão você enxergar essa parábola com olhos espirituais completamente novos. A parábola do filho pródigo está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. É uma das mais conhecidas, mas também uma das mais mal compreendidas. À primeira vista, parece apenas a história de um jovem rebelde que se arrepende e volta para casa. Mas se olharmos com olhos atentos e coração sensível à palavra, descobrimos que esse texto revela o coração do Pai Celestial, o amor incondicional e o tipo de perdão que não se encontra neste mundo, mas apenas em Deus. Jesus começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. Apenas com essa introdução já temos muito a refletir. O número 2, na Bíblia, muitas vezes indica escolha, dualidade, contraste. O pai representa Deus. Os 2 filhos, 2 caminhos. O da rebeldia aberta e o da religiosidade fria. Sim, porque enquanto um filho sai de casa e se perde nos prazeres, do mundo o outro permanece, mas com o coração endurecido, e ambos, no fundo, estão afastados do Pai. Quantas vezes, amados, também nós nos afastamos, mesmo frequentando a igreja, mesmo orando, mesmo cantando louvores. Ainda assim, por dentro, estamos distantes. Guardamos mágoas, julgamos os outros e às vezes achamos que merecemos mais do que os outros, exatamente como o filho mais velho no final da parábola. Mas vamos acompanhar a trajetória do filho mais novo. Ele pede ao pai a parte da herança. Isso, na cultura da época, era uma declaração de morte emocional. Ele dizia, em outras palavras: Pai, para mim o Senhor está morto. Quero o meu agora. Que dor deve ter sido para aquele pai ouvir isso. No entanto, ele entrega. Deus, irmãos, respeita a nossa liberdade. Ele permite que saiamos, mesmo sabendo os perigos que enfrentaremos, mas ele nunca deixa de esperar o nosso retorno. Aquele jovem vai para uma terra distante. Quantos hoje estão em terras distantes? Não geograficamente, mas espiritualmente, estão em lugares de solidão, de vício, de confusão mental, de pecado. E ali, ele desperdiça tudo com prazeres momentâneos. Quando acaba o dinheiro, acabam os amigos. Ele se vê sozinho, cuidando de porcos, o pior trabalho possível para um judeu, já que os porcos eram considerados impuros. Ele chega ao fundo do poço, mas é nesse lugar escuro, onde já não há dignidade, que algo acontece. Ele cai em si. Essa expressão em Lucas, capítulo 15, versículo 17, é poderosa. Caindo em si. É como se a ficha caísse. Ele lembra da bondade do pai, dos empregados que tinham pão em abundância, e então decide voltar. Agora eu te pergunto, irmão e irmã, quantos precisam cair em si?
Quantos estão vivendo em escuridão, mas ainda não despertaram? Será que não é hora de parar, refletir e decidir voltar para os braços do Pai? E aqui, algo lindo acontece. Ele prepara um discurso. Vai dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, quando o vê de longe, preste atenção nisso. Corre ao seu encontro, abraça, beija e nem sequer deixa ele terminar o discurso. Deus não está interessado na perfeição do nosso arrependimento, mas na verdade dele. O pai interrompe a fala do filho para restaurá-lo com dignidade. Dá-lhe roupas novas, sandálias nos pés e um anel no dedo. Roupas novas indicam justificação. O anel representa a autoridade de filho. As sandálias, liberdade, pois escravos andavam descalços. Deus não nos recebe de volta como servos, mas como filhos restaurados. Você consegue sentir o impacto disso? Quantas vezes achamos que temos que merecer o perdão, que temos que trabalhar para reconquistar o favor de Deus? Mas o pai da parábola mostra que o perdão vem antes da restauração, e a restauração vem antes da recompensa. E sabe o que mais me emociona? O pai estava esperando. Ele viu o filho de longe porque nunca deixou de olhar para o caminho por onde o filho saiu. Ele não estava ocupado com outra coisa. Ele esperava. Isso revela o coração de Deus. Ele não fecha a porta. Ele não apaga seu nome. Ele não anula sua identidade. Ele espera com amor e esperança. Agora, eu te convido a refletir. Você já sentiu que foi longe demais? Que pecou demais? Que já não merece voltar? Saiba que há um pai de braços abertos. Um pai que não está com o dedo apontado, mas com os olhos cheios de lágrimas de saudade, esperando que você dê o primeiro passo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Imagine um pai correndo, não qualquer pai, mas um homem da cultura judaica, onde a dignidade era medida pelo controle, pela compostura, pela autoridade. Homens daquela época, principalmente os mais velhos, não corriam em público. Era considerado vergonhoso. E mesmo assim, Jesus nos conta que aquele pai correu ao encontro do filho. Por quê? Porque o amor sempre se antecipa. Porque o perdão de Deus não espera explicações. Ele se move primeiro. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo continue sobre a sua vida. Aqui é o Portador. E você está no canal O Cajado Divino, onde juntos buscamos revelações profundas da palavra que transformam nossa alma. Estamos mergulhados na maravilhosa parábola do filho pródigo, uma história que, apesar de contada tantas vezes, ainda carrega camadas de sabedoria e graça que poucos exploram. E hoje, você vai compreender como essa parábola fala muito mais sobre o pai do que sobre o filho. Sim, é uma parábola sobre o perdão, mas acima de tudo, é uma parábola sobre o coração do nosso Deus. Se ainda não é inscrito, aproveite esse momento e se inscreva no canal O Cajado Divino, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa sentir o toque do Pai Celestial. E comente aqui embaixo o que mais tem falado ao seu coração até agora. Esse vídeo pode mudar vidas, mas só se chegar até elas. E você pode ser esse instrumento de Deus hoje. Quando Jesus descreve o Pai que corre ao encontro do Filho, ele está revelando uma verdade divina. Deus é um Pai ativo, não passivo. Ele não está parado esperando nossa perfeição. Ele está sempre de olho no horizonte, com os olhos fixos em nossa direção, esperando apenas um movimento nosso para que ele venha ao nosso encontro. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, o Senhor diz: com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Deus não atrai com culpa, não atrai com punição. Ele atrai com benignidade, com bondade, com misericórdia. Agora veja o que acontece quando o filho volta.
Ele não é recebido com repreensão. O pai não diz, eu te avisei. Não diz, agora aguente as consequências. Ele corre, abraça, beija, ordena que tragam roupas novas, sandálias e o anel da família. Ele restaura a dignidade do filho antes mesmo de limpar a poeira do caminho. Isso é poderoso, porque o perdão de Deus não é um processo frio de justiça, é uma explosão de graça. E graça, meus irmãos, é favor imerecido. É quando Deus nos dá o que não merecemos, porque Ele é bom e não porque nós somos bons. Muitos vivem presos à culpa, achando que precisam primeiro se arrumar para depois se aproximar de Deus. Mas veja, o filho pródigo voltou sujo, descalço, faminto e quebrado, e mesmo assim foi abraçado. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não nos rejeita por causa da sujeira do pecado, mas nos lava com o sangue de Jesus Cristo se nos arrependermos e voltarmos para Ele. É por isso que a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9 declara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Não parte dela. Deus não é um contador de pecados. Ele é um pai que quer restaurar. Mas há algo mais profundo nessa história. Jesus termina a parábola nos mostrando um segundo personagem, o irmão mais velho. E é aqui que muitas vezes a verdadeira intenção da parábola se revela. O filho mais velho, ao saber do retorno do irmão, fica indignado. Ele se recusa a entrar na festa. E o pai, veja bem, sai novamente ao encontro dele. O pai correu para o filho pródigo e agora sai também para o filho religioso. Isso nos mostra que o coração de Deus busca todos os que estão distantes, sejam os que se perderam no mundo ou os que se perderam dentro da casa. O filho mais velho representa muitos de nós, cumpridores de regras, assíduos nos cultos, fiéis em tarefas, mas distantes emocionalmente do pai. Ele diz: eu te sirvo há anos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Ele estava mais preocupado com méritos do que com relacionamento. Ele via o pai como um patrão e não como pai. E isso, meus irmãos, é um alerta. Quantas vezes você serve a Deus por obrigação e não por amor? Quantas vezes se frustra porque acha que Deus deve recompensar sua fidelidade, mas se esquece de que tudo que o Pai tem já é seu, como o próprio Pai diz em Lucas capítulo 15, versículo 31. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Aqui está uma verdade profunda. Tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho não entenderam verdadeiramente quem era o Pai. Um achava que não era digno de ser chamado filho. O outro agia como se fosse apenas um servo, e ambos estavam errados. O pai queria restaurar os dois, queria o coração de ambos. Essa parábola não é apenas um conto de moral, é uma revelação do céu sobre o coração de Deus. Um Deus que não apenas espera, mas corre, que não apenas perdoa, mas restaura, que não apenas acolhe, mas celebra, e que mesmo quando estamos dentro da casa, mas com o coração fora dela, Ele vem até nós e nos convida de volta para a comunhão. Me diga, em qual desses dois filhos você se vê? Hoje, você tem andado longe, em terras distantes? Ou tem estado na casa do Pai, mas com o coração endurecido? De qualquer forma, a boa notícia é que o Pai está à sua procura. Não importa a rota que você tomou, Ele conhece o caminho de volta. E se você der apenas um passo, Ele corre até você. Se essa mensagem está tocando o seu coração, escreva nos comentários: eu preciso do abraço do Pai. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mesma mensagem de restauração. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo continue sobre sua vida, sobre sua casa, sobre cada célula do seu corpo e cada membro da sua família. Que o favor do Altíssimo te envolva agora mesmo.
Aqui é o Portador e você está no canal O Cajado Divino, o seu espaço de revelações profundas da palavra que trazem vida ao espírito, clareza à mente e cura à alma. E hoje, continuamos desvendando uma das parábolas mais poderosas contadas pelo nosso Senhor, o Filho Pródigo. Na parte anterior, vimos que tanto o filho que foi embora quanto o que ficou tinham uma coisa em comum. Ambos estavam distantes do coração do Pai. Um se perdeu em seus pecados, o outro em sua própria justiça. Mas agora, vamos aprofundar um ponto essencial: a vergonha e a culpa. Dois inimigos silenciosos que impedem muitos de se lançarem nos braços do Pai. Quantas vezes você já sentiu que não merecia mais a presença de Deus? Quantas vezes, após errar, você disse a si mesmo: não adianta orar, Deus não vai me ouvir? Irmãos, isso é exatamente o que o inimigo quer que você pense. Satanás é chamado de o acusador e ele usa a culpa como uma arma. Mas Deus usa a graça como uma ponte. Veja que o filho pródigo, ao retornar, diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas, capítulo 15, versículo 21. Ele não mente. Ele reconhece seu erro. Ele confessa. Mas aqui está o detalhe. Ele se define pelo pecado, mas o Pai o define pelo amor. O Pai nem responde à sua fala de indignidade. Em vez disso, o cobre com roupas novas. Isso é tremendo. Deus não responde à nossa culpa com condenação. Ele responde com restauração. Deus não está interessado em pessoas que se sentem dignas. Ele está interessado em corações quebrantados, sinceros, dispostos a voltar. O Salmo 51, versículo 17 nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A culpa nos faz querer voltar como servos, mas Deus insiste em nos restaurar como filhos. Isso muda tudo, porque servos obedecem por obrigação, filhos obedecem por amor. E o Evangelho de Jesus Cristo não é um chamado à religião, é um convite ao relacionamento. E sabe o que é ainda mais profundo? Quando o pai manda trazer o anel para o filho pródigo, ele não está apenas lhe dando um enfeite. O anel simboliza autoridade, simboliza herança. Ele está dizendo: você ainda tem lugar na minha casa, você ainda tem direito, você ainda faz parte da minha história. Aleluia! Será que você consegue imaginar isso? Você que talvez tenha se afastado, caído, tropeçado e pensa que Deus te colocou de lado, o céu ainda te chama de filho. O céu ainda tem festa reservada para o seu retorno. O céu ainda tem vestes novas esperando por você. E não é porque você merece, é porque Ele é bom. Porque o amor dele é escandalosamente abundante. E é isso que escandaliza o irmão mais velho, a graça. Porque ela parece injusta aos olhos humanos, mas é perfeita aos olhos de Deus. Rodrigo Silva, grande arqueólogo e teólogo brasileiro, uma vez disse que a graça de Deus é como um rio que desce e lava os vales mais baixos da alma. Ela não busca os que estão no topo, mas desce até o mais profundo abismo para resgatar aquele que se perdeu. E você? Está disposto a deixar esse rio te alcançar? Ou você ainda está tentando provar para Deus que é digno? Ou ainda está se escondendo atrás da vergonha, achando que seus erros são grandes demais? Deixe-me te lembrar de algo. Não há pecado maior que o sangue de Jesus. Não há queda que ele não possa levantar. Não há passado que ele não possa redimir. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade que liberta. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Isso mostra ao mundo e ao próprio inferno
que você sabe a quem pertence e que escolhe viver segundo a luz da revelação de Cristo. Irmãos, estamos apenas começando a entender a profundidade dessa parábola. Na próxima parte, vamos entender por que essa história termina de forma aberta e o que Jesus estava querendo nos revelar ao não nos contar o final do filho mais velho. Prepare-se, pois a revelação final é a mais poderosa de todas. E ela pode mudar a forma como você enxerga a sua fé, sua identidade e sua caminhada com Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Um amigo, um parente, alguém que você sabe que está lutando com a culpa, com a vergonha, com o medo de voltar. Seja a ponte entre essa pessoa e a graça de Deus. Amados irmãos, a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Que os céus continuem abertos sobre a sua casa, que a luz do rosto de Deus resplandeça sobre sua vida e que este momento de reflexão transforme o seu coração como nunca antes. Aqui é o Portador e você está no canal O Cajado Divino, onde as verdades eternas da Palavra de Deus ganham vida, poder e direção para a nossa jornada de fé. Se você tem acompanhado este estudo até aqui, sabe que estamos mergulhados na profundidade da parábola do filho pródigo. Já falamos sobre a queda, o arrependimento, o retorno, a restauração, e agora chegamos à parte mais curiosa e, ao mesmo tempo, mais desafiadora dessa história. A parte em que o final não é contado. A parte em que Jesus nos deixa com um silêncio proposital. O que aconteceu com o irmão mais velho? Meus irmãos, isso é tremendo, porque Jesus intencionalmente deixa a história em aberto. Ele termina dizendo que o pai saiu para rogar ao filho mais velho, para que ele também entrasse na festa. E aí, silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma conclusão, nenhum final feliz garantido. Por que será? Porque Jesus está nos ensinando algo extraordinário. Nós somos quem decide o final dessa história. A parábola do filho pródigo não é apenas sobre o que foi embora. Ela é também, e talvez principalmente, sobre quem ficou, mas nunca entendeu o coração do pai. Veja, o irmão mais velho estava em casa, mas não estava em comunhão. Ele obedecia ordens, mas não entendia a essência. Ele servia, mas não celebrava. Ele era correto, mas era frio, rígido, orgulhoso. E esse é o retrato de muitos cristãos hoje. Pessoas que frequentam igrejas, leem a Bíblia, seguem doutrinas, mas perderam a alegria da graça. O irmão mais velho representa todos aqueles que acham que, por nunca terem desviado, têm mais direito ao favor de Deus. Mas se esquecem de que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que recebemos é graça, favor imerecido, bondade que não se compra, misericórdia que não se mede. A fala do Pai é poderosa. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Lucas capítulo 15, versículo 31. O pai não o repreende, o pai não o rejeita, o pai simplesmente o convida. Mas o convite exige rendição do orgulho. E aí está o maior obstáculo da religiosidade. Ela endurece o coração. E onde há coração endurecido, a graça não pode penetrar. Rodrigo Silva, em uma de suas exposições sobre parábolas, disse certa vez que a religiosidade sem amor é o caminho mais curto para a indiferença espiritual. E é exatamente isso que o irmão mais velho nos ensina. É possível estar perto do altar e longe do coração de Deus. É possível obedecer e não amar. É possível servir e nunca ter celebrado um único dia na presença do Pai. O silêncio, no final da parábola, é um espelho. É Jesus perguntando: e você, filho mais velho, vai entrar ou vai continuar do lado de fora? Vai se alegrar com o arrependimento do outro ou vai se perder na sua própria justiça? E agora, irmãos, quero falar com você que talvez tenha vivido ambos os papéis. Talvez em algum momento você tenha sido o filho que caiu.
Em outro, o filho que julgou. Em algum momento você esteve longe, em outro você se sentiu melhor que os outros. E Jesus, com esse silêncio final, está dizendo: não importa quem você foi, o que importa é o que você fará agora. O Pai ainda está à porta. Ele ainda está chamando. Ele ainda está convidando você para entrar na festa. Não a festa do merecimento, mas a festa da reconciliação. Não a festa da perfeição, mas a festa da presença. E é por isso que essa parábola é tão impactante. Porque ela não é apenas sobre perdão. Ela é sobre redefinir a nossa visão de Deus. Um Deus que corre para abraçar, que restaura sem lembrar do passado, que celebra o retorno mais do que condena a queda. Um Deus que convida os orgulhosos a descerem do pedestal da religiosidade e sentarem-se à mesa com os restaurados. Jesus está te chamando para essa mesa hoje, e eu profetizo, em nome de Jesus, que você não ficará do lado de fora, que você aceitará o convite do Pai e celebrará não apenas a sua salvação, mas a salvação de todos os que retornam. Que você seja aquele que estende o cajado ao cansado e não o dedo acusador ao arrependido. Se esta série tocou o seu coração, comente abaixo. Eu aceito o convite do Pai para entrar na festa. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora. Diga com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Recebe-me como filho e ensina-me a viver na tua presença todos os dias da minha vida. Amém. Agora, meu amado irmão, minha irmã, procure uma igreja próxima da sua casa. Envolva-se com os irmãos, cresça na palavra e continue acompanhando o nosso canal, o Cajado Divino. Aqui sempre teremos uma nova revelação, uma nova reflexão e um novo convite do céu para o seu coração. Se este conteúdo tocou a sua vida, inscreva-se agora mesmo. Deixe seu like, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E ao final deste vídeo, clique em um dos vídeos sugeridos que estão na tela. Um deles continua o tema da graça. O outro revela os segredos da misericórdia de Deus nas Escrituras. Você não pode perder. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre sua vida, agora e para sempre. E lembre-se, o Pai ainda está à porta. Entre na festa.